Yeah. Lembrando que nas rodadas subsequentes o Vasco pega o Bahia também em São Januário e pega o interveniente anuente, né? Pega o Fluminense também no Rio de Janeiro. Vice-carimbador adjunto. O vice-carimbador adjunto. Então o Vasco vai jogar 3 jogos seguidos no Rio de Janeiro. Então eu acho que o Vasco tem chance sim, com todo respeito aos adversários Palmeiras e Bahia. Eu acho que o Vasco tem grande chance de chegar aos 12 pontos ao final de 4 rodadas, né? Cara, e que essa palhaçada do Maracanã se encerre, que seja feita realmente a licitação, que vença a melhor proposta, né? Sendo ela técnica e preço, sendo ela só técnica, sendo ela só preço, mas eu acho que vai ser técnica e preço, que vença a melhor e pronto, e vambora. E que a melhor que vença, que ela seja obrigada a permitir o uso dos demais. Porque tanto Botafogo, quanto Fluminense, quanto Flamengo e Vasco, todos têm o mesmo direito de utilizar o Maracanã. É óbvio que a prioridade ela tem que ser dada de alguma forma para quem está gerindo, né? Talvez custos menores ou maior quantidade de jogos, que seja, cara, mas que seja uma coisa transparente, que todo mundo possa usufruir. O bem é público, foi pago com o nosso dinheiro, não tem como acontecer diferente disso. Pois é, e inclusive... Ou então, sabe de uma coisa, Marques? Sabe de uma coisa? Eu não sei se haveria uma possibilidade dessa, mas que fosse uma empresa que não fosse nenhum dos 4 clubes. Estou dando um exemplo, tá? O Vasco tem a parceria com a W Torre, correto? Isso, correto? Isso. Vamos supor que fosse só a W Torre, sem o Vasco na parada. Que essa fosse a gestora e que ela, de forma igualitária, que ela permitisse o uso dos 4. Ah, o Botafogo não quer? Tudo bem, é um direito que ele tem. Mas eu acho que quando a gente olha o histórico... exemplo, tá? Mas eu acho que quando a gente olha o histórico, eu acho que se essa empresa, por exemplo, tivesse algum vínculo com o rival, teria tudo para entrar. Mas como a gente tem uma empresa, mesmo com todo esse know-how, todo esse reconhecimento no segmento, o nosso governador argumentou que, mesmo estando diretamente atrelado ao Vasco em todos os sentidos, já que hoje não é uma parceria pontual, a questão da 777 é a empresa que hoje adquiriu o Vasco, ele teve a ousadia, a capacidade de dizer que ele não quer entregar o Maracanã para uma empresa que não tenha o perfil esportivo, alguma coisa dessa linha. Cara, porque o país, infelizmente, o nosso país, talvez a grande maioria da população seja tão mal instruída, e aí eu não estou falando só de escola, não. Eu estou falando de pesquisa mesmo, de leitura. Cultural, né? Culturalmente. É tão raso. Infelizmente a gente tem que falar que é a realidade. E aí vem um cara desse e fala uma asneira dessa e muita gente acredita no que ele falou, pô. Entendeu? Porque o cara simplesmente não tenta pesquisar. O que esse cara tá falando? Será que o que ele tá falando é pertinente? Não, cara, o que ele tá falando é um absurdo, brother. E que ele mesmo Só que a sabe, galera né? não faz esse... Ele sabe. Ele sabe muito bem que é absurdo. Só que com o universo ao qual ele se refere... Pô, cara, a galera acredita em cada coisa, irmão. A galera não acreditou na picanha, brother? Porra, fala sério. É o mesmo cara que vai acreditar nele, pô. E a gente sabe que isso tem uma pretensão eleitoreira... que ele sabe hoje que a maior torcida é a torcida do rival. Claro. Ele é um torcedor, o que faz com que todo esse interesse eleitoreiro seja ainda mais prazeroso para ele. Mas esse caso dele ser um torcedor... Cara, o político não tá nem aí pra isso não, irmão. Não tá não, Marques. Eu digo pra você que não tá. Ele só tá preocupado com o voto. Ele tá nem aí pro Flamengo. E eu não tenho dúvida que ele procede por causa disso. Flamengo, e eu não tenho dúvida que ele procede... Só quer saber de voto, pô. Ah, mas ele já foi reeleito. Mas o cara quer fazer o próximo. O cara quer fazer o vereador dele. Ele quer ter o povo na mão. O cara só quer saber de voto, brother. O cara não quer saber nem da família dele, pô. Pô, e eu vou na tua linha, tá? Eu vou na tua linha. Pô. Que ele tivesse toda essa pretensão ao longo de todas as renovações temporárias, até ele ser eleito governador... Mas eu acho que depois que ele foi eleito governador,
ele poderia usar um pouco mais de isonomia, né? Acho que, tipo assim, agora que eu tô aqui, cara, como eu já tô aqui, e eu tenho certeza que foi importante para eu estar aqui, eu ter lá atrás ter dado a concessão temporária, né? Porque eu acabei tendo muito o voto de torcedores, dos torcedores do Flamengo em função disso. Agora que eu tô aqui, eu vou tentar trabalhar para todas as torcidas, eu vou tentar trabalhar para o Maracanã. E, cara, não é o que acontece. Nossa, a galera não tá nem aí pra isso. O Vasco tem as melhores pretensões com relação ao Maracanã. O Vasco precisa fechar São Januário para uma reforma mais complexa. Para isso, o Maracanã é importante. Então, eu acho que a gente precisa fazer o Maracanã para todos mesmo. Para todos. Pô, porque fica aqui o nosso questionamento. Né? Flamengo e Fluminense têm a gestão do Maracanã desde 2019. Para quem frequenta o Maracanã, sabe que lá tem tudo menos a cara de um lugar que é gerido por alguém. Você chega no Maracanã, primeiro de tudo, não tem a mínima ativação de marca deles. Você chega no Maracanã, não tem nenhum tipo de inovação. Seja na operação de bar, seja... Até limpeza seja em entretenimentos, fora um jogo em si. Nada acontece fora da caixa no Maracanã. Então, ou seja, estamos falando de uma gestão que acontece há 4 anos no Maracanã, em que nunca foi diferente do que a gente viu nos outros 60 anos de Maracanã, né? Então, Maracanã continua a mesma coisa. Claro que o Maracanã é muito mais bonito porque ele teve uma reforma absurda em 2013. Né? Em 2013 foi entregue. Eu fui no primeiro jogo. Brasil e Inglaterra. 2 de junho, 0-0. Não, 2-2. Acho que foi 0-0, hein? Não, 2-2. Confirma aí, diretor. Confirma aí, Brasil e Inglaterra, reabertura do Maracanã. Ou foi 0-0, 1-0 Brasil, 2 de junho. 2-2, quem fez um dos gols. Quem fez foi aquele. Reinauguração do Maracanã. Reinauguração do Maracanã, Brasil e Inglaterra foi um amistoso. Eu tava atrás do gol. Quem fez um dos gols foi aquele volante do Corinthians. Volante que foi da seleção, aquele que parece um índio. 2-2. 2-2, pô. Eu tava no jogo, pô. Eu tava no Maraca. 2 de junho, foi, não foi? Eu tava no Maraca. Tu tava também? Tava. Então, a gente não foi junto, mas a gente tava no mesmo jogo. Foi 2-2, pô. Um dos gols, procura aí se não foi o volante do Corinthians. Um dos gols desse jogo aí. Mas foi, a reinauguração foi... Paulinho. Hã? Fred e Paulinho. Paulinho, pô. Eu queria lembrar do Paulinho, que é aquele que parece um índio, né? Ele tem, né? Jogou com o Ralf muito tempo. Pra na cabeça de área ali Jogava, né, pra cacete. Do Corinthians. Muito bom jogador. E aí o Maracanã, hoje é isso. É um filho ali que tá tentando buscar um pai. O Vasco se prontifica para ser e encontra todas essas resistências, né? Então, o que aconteceu pro jogo de domingo foi mais um episódio em que a gente queria jogar, queria se fazer presente e quiseram impedir, mas não conseguiram, né, cara? Eu acho que... Esse papo, eu vou te falar, irmão, esse papo é chato pra cacete, mas chato. A gente tem que falar. Tem que falar, cara. Não tem como não falar, né? É um papo chato, papo de desgaste, brother. Tanto é que hoje, quando eu abri aqui a matéria pra ler... querendo ler sobre escalação, sobre contratação, sobre quem tá bem, quem tá mal, quem tá treinando bem, quem não tá, eu leio e abro uma matéria e leio que a concessão temporária tende a ter sua 7ª renovação e de que o Vasco tá ali impetrando um mandado de segurança para poder garantir minimamente seus direitos. Não precisava, né, cara? Estamos falando de ter que correr pros bastidores em vez da gente estar falando do nosso time, né? Pois é. Este recado é para você, acredite. São 30 anos de mercado e as melhores condições para você encontrar o seminovo que tanto precisa. Aqui você pode financiar seu carro em até 60 vezes. Todos os nossos carros são revisados com laudo cautelar e nota fiscal. Aqui você pode utilizar seu FGTS como entrada, pode sair de tanque cheio e com kit gás instalado. Acredite, seu próximo carro está aqui na Hobmar. Vem sem medo.